Olá a todos e todas, boa tarde, independente na verdade do momento que você vai assistir isso aí, né? Essa live, as questões do mundo virtual, tem algumas vantagens. Minha querida Sinara já entrando, vamos lá, aguardando só ela solicitar, fazer a solicitação. E vamos à nossa a nossa segunda etapa, a nossa segunda parte desse debate. Espetacular. Sim, estou só aguardando a sua solicitação. Debate sobre relacionamentos, casais, conflitos, como é que a gente lida com os conflitos do casal neste período. Na verdade, nem só neste período, como em geral. Esse período, às vezes, só amplifica os conflitos e os dilemas que a gente já vai vivendo no cotidiano. Olá, minha querida Sinara. Olá! Com nova tecnologia hoje, nova transmissão. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ah, pelo menos Em tá termos de ótimo. internet, né? Em termos de nós dois, isso aí eu não tenho dúvida. Ah, que ótimo. Mas é isso aí, certíssimo. Então vamos lá, vamos nos reapresentando para quem não conhece ou um ou outro aqui. Lembrando que esta live ela também vai ser disponibilizada no YouTube. Então, na página Vinícius Farani, psicólogo. De qualquer forma, ela fica também 24 horas aqui no IG, no Instagram. Então vamos lá, minha querida Sinara, se apresente brevemente para a gente dar início. Vamos lá. Bom, eu sou Sinara Dantas Neves, conhecida profissionalmente no Instagram como a Curadora Ferida, baseada no mito de Quiron, do curador ferido, né, que traz a mensagem de que nós nos tornamos melhores curadores quando procuramos outras pessoas para curar nossas feridas, mas nos tornamos excelentes curadores para os outros, porque sabemos de onde estamos falando, desse lugar da dor, da ferida, que nos chega e que para mim é conhecido. E aí eu me inspirei nisso. Eu explico porque sempre as pessoas me pedem, viu? Para eu explicar, nem todo Certíssimo. mundo é da área de psicologia, né? E aí as pessoas pedem muito uma explicação sobre o porquê desse nome, né? Eu Perfeito. sou O psicoterapeuta que... sistêmica de família, casal e individual, né? Tenho doutorado em família na Sociedade Contemporânea, mestrado em psicologia na USP de Ribeirão Preto e toda uma bagagem na área de psicologia organizacional, porque a minha formação de base é administração. E sou também docente do curso de formação de constelação familiar, sou consteladora também familiar sistêmica. muitas coisas, uma bagagem lindíssima para nos enriquecer. Você também, Vini, fale também, né? Para quem está Ok, aí. bem brevemente, né? Somos colegas no doutorado, também sou doutor em família na sociedade contemporânea. Meu mestrado, o foco do mestrado foi na área de casal, que foi por onde eu lancei meu livro ano passado, Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos. Meu doutorado, eu tenho desenvolvido uma nova forma de pensar a família dentro da abordagem, dentro da psicologia. Na verdade, os meus estudos sempre passam também muito pela sociologia, pela cultura. Sou psicólogo junguiano, especialista pela Associação Paulista de Psicologia Junguiana, Simbólica e Corporal. E é isso aí, psicólogo clínico, tendo casal, indivíduos das mais diversas ordens, e vamos lá então. E Gostaria, inclusive, de pesquisadores dessa área, né? De família, nós somos colegas pesquisador. de pesquisa. Eu estou Isso, vinculada a esse grupo também agora fazendo o pós-doutorado. Estudamos bastante tudo que a gente se propõe a falar, né? Falar sobre isso. casamento, falar sobre E isso. parentescos, vínculos, intimidade. E o mais interessante é puxando até pelo mito que você traz, né? Dando abertura a essa conversa. Quando a gente fala sobre a questão quando a gente fala sobre casal, é muito interessante que nós nos colocamos nesse posicionamento no fato de que nós temos histórias pessoais, né? Então, falar sobre casal, a primeira coisa que eu gosto de retirar é a ideia de um casal muito perfeito, daquela coisa bem ideológica. Ah, como é que a gente se torna um casal maravilhoso? Como é que a gente se torna um casal perfeito? Como se nós fôssemos perfeitos.
como se nós, estudiosos, tivéssemos famílias perfeitas ou relacionamentos perfeitos. Não importa quanto doutorado a gente tenha. Nós ainda seremos pessoas lidando com pessoas. Isso. E, inclusive, nos dedicamos a ajudar alguns casais, justamente por entendermos dessas dores de casamento, né? Também na vida pessoal. Quando o cliente chega até nós com uma determinada queixa, que para nós é reconhecida, né? Tanto cientificamente quanto na vida pessoal, fica mais fácil, né? Até porque, assim, na minha área de atendimento, a sistêmica, ela versa por uma intenção de co-construção. Então, assim, não tem, quem é o especialista ali é quem está trazendo a demanda. O cliente é o especialista e a gente vai co-construir com esse cliente. Isso aí. Então vamos lá, eu gostaria de iniciar com essa pergunta, né, que é justamente a pergunta que nos movimenta pela segunda semana, né? Como é que a gente lida com a questão do conflito das relações, como é que a gente pode lidar com quando a relação ela já não vai muito bem, como é que a gente lida com isso? Qual é o seu ponto de vista sobre os conflitos das relações? Na verdade, a gente primeiro deve pensar que se o relacionamento está sendo desafiador, é porque você atingiu um nível de intimidade, né? Os laços mais íntimos, eles são os mais desafiadores. Como é que a gente suporta essa convivência quando a gente tem a consciência de que não vai bem? Primeiro, para modificar algo, é preciso reconhecer. Né? Reconhecer Perfeito. que não está bem é o que vai nos mover para tentar mudar esse estado. Né? Se não está bem, como é que eu posso transformar essa realidade? E aí o casal precisa inicialmente entender que tudo que ocorre na vida conjugal é responsabilidade dos dois. Então, assim, sair daquela crença de culpar o outro, que não vai resolver a questão, né? O que nós estávamos falando no outro encontro, né? A culpa, a descoberta de quem é culpado não vai resolver a questão do casal. Então, eu primeiro preciso tirar essa ideia de culpa e pensar mais em comprometimento. Até que ponto eu estou me comprometendo sobre isso que aconteceu, de bom ou de ruim? Qual foi o meu compromisso nisso? E qual é o meu compromisso em tentar mudar isso, já que eu julgo que isso é um ponto de mudança? Sem colocar culpa no outro ou responsabilizar apenas o outro. Porque o comportamento do outro também foi estimulado pelo meu. Então, inicialmente, para mim, o ponto inicial é esse reconhecimento de quem não está bem e juntos podemos fazer o que pela relação. Maravilha. Isso é tão... O que mais dói quando a gente estuda psicologia é observar como as aprendizagens mais simples, elas são sempre as mais dolorosas e as mais difíceis da gente começar a compreender. Então veja só como teoricamente é tão simples. A primeira coisa é a gente identificar que o problema talvez esteja em mim. Então perceber onde é que eu também faço parte desse problema, né? Qual é a minha parcela nessa responsabilidade, né? Que é um relacionamento. Então veja só que interessante. Porque a primeira tarefa, o que dentro da lógica teórica a gente vai trazer, é a retirada das projeções. Porque enquanto eu estou culpando apenas o outro, eu ainda não consegui me enxergar. Eu ainda não consegui compreender qual é a minha parcela de culpa nessa responsabilidade. Então, ficam duas pessoas aguardando que alguém mude. Só que esse alguém é sempre o outro. E isso vai tomando muito tempo no casal. Porque a gente fica aguardando, fica esperando, porque o outro não muda, porque o outro não muda. Então você tem que começar com essa mudança. Quais são essas mudanças? E aí vem algumas, digamos que, alguns insights bastante interessantes. Um deles é, o que é que você merece? Primeira coisa. Essa relação é a relação que te cabe. Por que você está nessa relação? Então, a primeira pergunta, quando a gente se volta para dentro da gente mesmo, o quanto essa relação me cabe, o quanto essa relação ela faz sentido para mim hoje, e o que é que eu estou fazendo nessa relação. Ou seja, as nossas primeiras perguntas não é sobre o outro, mas é o que é que eu estou fazendo e como é que essa relação está fazendo eco na minha própria existência. Sim. Nesse momento de pandemia, de reclusão, né? As pessoas foram levadas a ter que olhar para suas próprias dores. Então,
às vezes há uma impressão de que a coisa passou a ficar um caos. Mas, na verdade, às vezes as pessoas não separaram um tempo para olhar para essa relação como ela já vinha acontecendo. E aí, nesse momento, elas têm agora algo para culpar. Né? Você está falando aí de uma culpa, de culpabilizar o outro, antes de olhar qual a minha responsabilidade sobre isso que está acontecendo. Isso. E agora, a pandemia, eu sinto, até quando a gente está distraído conversando em algumas situações que não são, né, de estudos nessa área, eu sinto as pessoas agora culpando a pandemia, trazendo a pandemia como bode expiatório. Adoramos um bode expiatório, né? Adoramos culpar Deus, culpar o diabo, culpar a televisão, culpar a mídia, culpar o outro, culpar a pandemia, culpar tudo, menos a mim mesmo como responsável desse relacionamento, né? Então, inclusive, Débora lança logo aqui desde o início, eu não quero me separar, mas o clima não está legal. Ok, Débora, então vamos ver se essa live, por um todo, ela te ajuda, porque o tema é justamente esse aí, né, que a gente está falando. E Mickey Oliveira diz assim, precisamos... Miquel, queridíssimo. Não conheço. Precisamos lembrar que somos pessoas lidando com pessoas. É preciso descontrair a ideologia do casal perfeito, isso, que é como a gente começou, né, inclusive. Mas a outra participação aí é justamente o que a gente está falando. Ela já começa dizendo, eu não quero me separar. Uhum. E se você não quer separar e você reconhece que o clima não está bom, você está indo no caminho certo. Reconhecer que não está bom. E aí, de repente, você fazer esse movimento de pensar qual a minha responsabilidade para esse clima que não está bom. Antes de apontar a responsabilidade do outro. Tem um fenômeno cultural contemporâneo que eu acho muito interessante. A gente até comentou brevemente sobre isso na live passada, que é quando o Giddens ele introduz a ideia da transformação da intimidade e ele nos aporta o fato de que hoje nós estamos juntos por desejo, né? Então, não é mais aquela ideia do amor romântico. Bauman, inclusive, vai trazer isso de uma outra forma mais para frente. E Anthony Giddens, para quem não conhece, sociólogo, ele vai falar justamente sobre, na transformação de intimidade, sobre nós vamos manter a relação enquanto essa relação for agradável para cada um de nós. E então, na hipermodernidade que Lipovetsky vai trazer, talvez a gente esteja começando a descobrir um novo fenômeno. As pessoas estão se divorciando, mesmo gostando das outras. Sim. Hoje teve a história aí de que o Whindersson se separou, não sei se isso é boato, se é verdade ou não, mas o discurso era de que ele se separou amando ainda a mulher. Como as pessoas se separam por ainda amando o outro? Porque antigamente separava por briga, por traição, qualquer coisa. Mas hoje a gente separa por quê? Então, um dos fenômenos que eu venho observando é o fato de que, por mais que eu goste do outro, o outro precisa me satisfazer. Eu preciso sentir que eu tiro algo dessa relação. E por mais que eu goste do outro, se eu não sentir que essa relação está me preenchendo, está na hora de procurar uma outra relação. O que é que você pensa sobre isso, Sinara? A gente vai retomar um pouco até o que a gente falou no outro encontro para trazer como resposta. As pessoas têm que descobrir que existe o eu, o outro e a relação, né? Então, a gente estava falando dessa teoria no encontro passado, né? Do 1 mais 1 igual a 3, de Philippe Caillet. Uhum. Você é responsável pela sua individualidade. E quando você está com a outra pessoa, você também se sente responsável pela conjugalidade que você forma junto com essa pessoa. Existe uma crença de que as pessoas, para se separar, precisam não estarem mais gostando uma da outra. Na verdade, você pode ter chegado à consciência de que, como par amoroso, aquela pessoa já não te satisfaz mais. Mas ela continua sendo uma excelente pessoa, um bom amigo, uma pessoa de caráter. A gente não precisa esperar o tempo de se separar quando você já não suportar mais aquela pessoa, quando já não houver nenhum tipo de admiração, não. Se eu sou responsável pela minha parte, que é a minha individualidade, e pela realidade que eu construo com o outro, eu preciso me nutrir de coisas que vão me satisfazer, mas eu também me satisfaço quando eu sinto o outro feliz.
quando eu sinto que eu já não estou mais fazendo o outro feliz, mas que eu reconheço que essa pessoa ainda merece ser feliz, ou quando eu reconheço que o outro não me satisfaz a ponto de eu me tornar feliz, pode ser um momento que as pessoas vão conversar e encerrar esse ciclo. Tem uma participação aqui que diz: quando você tem consciência da sua culpa, mas o outro não, né? Eu posso convencer o outro de que ele está errado e eu estou certa? É isso? De que a gente sabe que não traz bons resultados? Não. Até porque eu não vou conseguir convencer, né? O que é que eu posso fazer insistentemente, quando estou satisfeita? Falar. Comunicar. As pessoas ligam com uma vizinha, mas o cônjuge, o parceiro amoroso, sabe que ela ainda, ou ele, né, ainda tem muitos pontos. Então, a gente vive uma sociedade que, às vezes, você faz um aniversário, uma boda, né, da pessoa, bodas de alguma coisa, e aí você comenta com a amiga: quero ver se ele vai lembrar. E passa o dia inteiro, às vezes uma semana toda, esperando, e depois que passa, a pessoa vira pro outro e fala assim: você não lembrou de nada, né? Puxa, custava você lembrar, ainda que você falasse assim: poxa, eu de novo tendo que te lembrar. Mas por que isso? Porque as bodas são do casal. E tem algo aí que é da relação. Isso. E o outro fica muito na sua individualidade, às vezes, falando da sua intimidade com terceiros, mas não fala com o próprio. Eu preciso comunicar. Olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É interessante que as pessoas já vêm um pouco mais amadurecidas nesse. Elas já falam um pouco, elas já trazem um pouco da bula delas, né? Eu gosto assim, eu não gosto assim. Não fale comigo desse jeito. É tão comum, às vezes você vai se relacionar com uma pessoa e a pessoa tem uma forma de falar com você que ela trouxe historicamente e que pode identificar no início e já comunicar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu funciono de tal forma. Você podia ter falado de outro jeito. Eu respondo muito melhor quando você fala mais baixo. Na hora que você fala alto, eu já sinto como briga. Tá bem aí? Opa, calma aí. A conexão não. A conexão ela tem falhado, mas está dando para ouvir e agora ela interrompeu. Pronto. Vamos ver se volta. Voltou? Fala aí, sim. Pronto, o áudio cortou. Pronto. Então, enquanto a Sinara volta, eu trago um ponto que eu acho que é bastante interessante. Eu não trabalho na sistêmica, eu não sigo a mesma abordagem que Sinara. Eu compreendo muito os conceitos da sistêmica, por favor, quando ela... Aí, aqui. Mas eu acho interessante alguns aspectos que vale... Deixa eu só ver se ela entra para eu comentar com ela aqui. Pronto. Oi, Si. Eu estava até comentando lá que eu não sou sistêmico, né? Então, em alguns momentos, eu tenho algumas diferenças metodológicas, e isso é típico do campo da pesquisa. A Sinara entende muito bem isso. Então, existe uma coisa que eu acho muito interessante que você traz. O que é que a gente está tentando entender? Quais são as bases que a gente pode, então, utilizar para a gente reconhecer onde é que está o conflito? O primeiro aspecto é compreender como é o meu funcionamento. Essa é a primeira coisa. Então, eu tenho que saber qual é o meu funcionamento para que, como a Sinara está trazendo muito bem, eu possa alertar o outro. E isso funciona em tudo. Então, isso funciona assim: nossa, eu gosto de ser lembrado no meu aniversário, eu não gosto de ser lembrado no meu aniversário. Quantos clientes que eu não tenho que chegam no aniversário fogem? Eu tive um esse ano que ele caiu fora, foi para a praia, a família toda ligando, ninguém sabia onde é que ele estava. Então, cada pessoa vai ter um funcionamento. Então, para eu poder passar para o outro, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é que eu gosto. Isso vai em tudo, inclusive nas questões sexuais. Qual é o posicionamento que eu gosto, qual é a fantasia que eu gosto, qual é a forma que eu gosto. Então, isso se espalha em tudo na vida. Só que aí entra uma segunda tarefa. Afinal de contas, estamos falando de casal. E a segunda tarefa é compreender o funcionamento do outro. E isso não é fácil. Porque a gente sempre fica na expectativa de que o outro ele vai funcionar da forma como eu quero.
E às vezes o outro, ele não faz necessariamente por ruindade. Às vezes ele faz porque não é do perfil dele. Então é muito interessante porque eu trabalho com memória. Por favor, se todo mundo estiver me ouvindo aí, dá um relato. Então eu trabalho com memória, né? Que é trabalhando com o conceito de Hallmarks e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa muito desligada na minha vida cotidiana. Então, se alguém ficar esperando de mim que eu lembre, possivelmente vai se dar mal. Recentemente eu fui dar um presente de aniversário para meu colega Jarbas, que trabalha hoje um grande parceiro meu em algumas atividades. Quem me segue já deve estar vendo Jarbas por aí. E eu fui dar um presente de aniversário para ele e era para ser para a filha. Eu mandei o presente de aniversário para ele e para a mulher. Então, se alguém ficar chateado comigo em relação a isso, é porque não me conhece. Isso. Agora, aí cabe o dilema que foi o que a colega lá atrás. Eu posso ser uma pessoa que tenho consciência do que eu estou fazendo no meu relacionamento. Fazer terapia, às vezes, começa a trazer isso. Muitas pessoas dizem, eu vou fazer terapia para melhorar a relação. Quando a gente começa a fazer terapia, o primeiro movimento é complicar a relação. Porque alguém vai se tornando consciente e alguém não vai se tornando consciente. E aí vai gerando um distanciamento dessa relação. Então, o que a gente... Vamos lá, aceitando Sinara de novo. Então, a gente vai ter que entender o tempo de cada um. E como é, então, que a gente pode manter... Eu estou aqui falando enquanto você vai ficando, viu, Sinara? Mas dá para escutar. Ah, então maravilha. Não perdi nada, não. Então, como é que a gente pode manter uma relação sabendo que o outro está num tempo diferente? Uma das regras que eu utilizo é saber se as pessoas ainda têm interesse da mudança. Porque mudar, todo mundo vai. Ficar diferente, vai ter momentos que vão ficar. E como é que a gente faz, então, para saber se a gente deve ou não manter uma relação? Uma das coisas é justamente saber o interesse. Você tem interesse de mudança? Você tem interesse de continuar crescendo comigo? Ou você já cansou da nossa relação? Vamos lá, Cia, aproveita aí que você chegou. Isso, não, as pessoas estão colocando aqui, eu fui aproveitar para dar uma lidinha, né? Que as pessoas estão participando, que foi o que a gente pediu também. Sim. Continuando o que Isso. você está falando. Uma das pessoas colocou que ela sempre fala para o marido. Primeiro que é preciso ensinar que não é necessário ninguém se sentir dono da razão, porque se sentir dono da razão não vai resolver o problema do casal. Opa, tenta falar um... Ela caiu de novo. Vamos ver se a gente tenta utilizar. Débora trouxe aqui, mas aí só eu tenho que mudar. Ele não muda nunca em nada. Maravilha, Débora. Mas é justamente isso que a gente está falando. É o ponto de que eu tenho que mudar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo nessa relação, mas eu tenho que saber também do outro. Somos pessoas diferentes. Essa, às vezes, é um pouco da minha ótica que compartilha e não... Às vezes a sistêmica trabalha muito a questão do casal, quase como uma unidade. Eu gosto de trabalhar muito a divisão. O fato de que, às vezes, um vai crescer, mas o outro realmente não vai crescer. E o que é que a gente vai fazer em relação a isso? A gente vai ter que saber se o outro vai querer crescer junto comigo. Porque senão isso vai abrir um vácuo do qual a gente pode até se suportar, mas essa relação ela vai ruir em algum momento. Então a gente precisa saber que nós temos que cumprir a nossa parte, mas a gente tem que perguntar ao outro se o outro quer cumprir a parte dele. Isso, que é o que a gente trabalha, é por isso que a gente vem de linhas diferentes, né? Estudamos a conjugalidade cientificamente, na prática clínica é diferente e é importante as pessoas saberem a condução das linhas, né? Na sistema a gente já começa trazendo qual é o compromisso de cada um com a busca da terapia. Então, inicialmente a gente faz e nessa entrevista que pediram aqui para explicar como é a terapia de casal, né? E nessa entrevista, o objetivo é identificar qual a demanda do casal,
chegando muitas vezes a idade da gente fazer uma dinâmica logo no início, para que cada um fale espera dessa construção. Porque às vezes o que você espera está muito ligado ao que você espera do outro. E aí a gente vai levando para essa consciência do que você vai fazer pela relação. Mas inicialmente a gente quer até avaliar até que ponto existe a ciência de estar indo ali para apontar o outro. Então a gente vai escutar qual a demanda de cada um, o que cada um espera construir com o processo. E muitas vezes eu faço um exercício de como é que eles podem se comprometer para atingir isso que eles foram buscar. Então, ensinar que a conjugalidade formada pelas individualidades, respeitando, meu Deus, se alguém for esperar de mim que eu seja um calendário ambulante, essa pessoa vai se frustrar. Né? Entre as maiores causas de divórcio, que é o que você estava falando assim, se existe uma discrepância de algum valor inaceitável à convivência, porque mostrar para o outro que esse valor é importante, você vai poder mostrar qual o valor que é importante para você. Então, assim, dentre as causas do divórcio, a gente tem o nível de sexualidade diferente, a gente tem nível cultural diferente, nível financeiro diferente. Muitos desses aparecem desde o período do namoro e as pessoas escondem embaixo do tapete. Né? Divisão de tarefas é um aspecto também que surte muita coisa para divórcio. Trabalho, um coloca o trabalho num determinado lugar da vida, enquanto o outro espera que a família esteja ocupando esse lugar do trabalho. E aí sempre um justifica que é o trabalho que vai manter essa família. Então, são discussões que, na verdade, são pessoais. Você não vai convencer o outro de colocar determinado aspecto da vida dele numa porcentagem diferente da que ele resolveu. Que porcentagem é que isso tem na minha vida? Agora, se o outro entende que é ser pela continuidade da relação, que é isso que você falou, o outro tem vontade de construir algo comigo, se eu tenho vontade, eu transformo, né? Como é que a gente diz que quando eu tenho vontade, quarta-feira vira sábado? Se eu tenho vontade de construir, eu posso até falar para o outro assim, eu não acredito muito nisso, mas você me pede tanto, eu sinto que é tão importante, me leve, me acompanhe. Isso. O que as conexões... Opa, voltou. Oi, Pronto. Enquanto ela volta, tem uma questão que vale a pena a gente observar. Essa relação entre eu e o outro. É isso que a gente está discutindo outro. É isso que a gente está discutindo hoje. Né? Em que momento o outro é mais importante do que eu? Em que momento eu tenho que, digamos, dar um pouco de energia para o outro, enquanto eu me abafo? Em que momento isso precisa inverter? Então, como é que isso funciona? Dentro do contexto contemporâneo, algumas coisas a gente precisa falar. Nós somos sujeitos de um tempo. Então, alguns ideais, por mais conservador que eu seja hoje, é muito difícil entender de que eles não me afetam. Então, hoje nós somos um período pós-revolução sexual, pós-revolução, pós-movimento feminista, pós-movimento rock and roll, movimento hippie, vários movimentos libertadores. Inclusive, movimento capitalista completamente diferente do que já foi. Né? Hoje nós temos inúmeros tipos de capitalismos diferentes. O que isso quer dizer? Todo mundo hoje quer ter o poder. Ponto. Isso. Então, isso precisa ser compreendido nas relações. Aquela história de que é o individualismo que destrói as relações, aquilo já foi por terra. Por quê? Porque todo mundo quer ter poder. Antigamente, a gente utilizava esse discurso para o homem ter poder, a mulher não ter poder e ela aceitar as coisas do homem. Hoje não tem mais esse assunto. Por mais conservador que eu seja, em algum momento eu vou perder a paciência porque eu estou dando demais e eu não estou recebendo nada em troca. E hoje eu sou uma mulher livre, eu sou um homem livre, todos nós temos essa possibilidade. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é isso. Logo, então nós temos uma dupla responsabilidade nas nossas relações. A primeira responsabilidade é comigo. Eu tenho uma responsabilidade de lutar para que essa relação funcione. É uma responsabilidade minha pelo meu próprio prazer.
eu quero estar nessa relação. Essa relação faz sentido para mim e eu quero me esforçar até onde der. Ótimo. Quando eu começo a me esforçar, a segunda tarefa é observar o movimento do outro. O outro quer se movimentar também? O outro quer se responsabilizar? Porque senão eu fico fazendo tudo para essa relação dar certo e o outro não faz nada. Ah, mas eu vou me subjugar no mundo pós-moderno. Isso não funciona mais. As pessoas vão cansar, você vai cansar, porque você vai ter um discurso constante que vai estar te dizendo, sinta prazer, procure prazer, se valorize. E quando eu digo prazer, é satisfação de vida. Nós ainda temos um discurso que vai dizer, ah, mas você vai acabar o casamento por falta de prazer, isso é muito líquido. Aí vem a minha crítica, Bauman, né? Ah, isso é muito pueril. Não, não é pueril. Porque prazer quer dizer estar presente. É você ser espontâneo. Você só consegue ser espontâneo numa relação se você tiver prazer naquela relação. Se aquela relação fizer sentido para você. Senão você vai estar aturando um casamento em nome do contexto social, mas você não vai estar afetivamente ali dentro. Uhum. Jogo entre você cumprir a sua parte, mas você tem que saber se o outro vai cumprir a parte do outro, porque senão alguém vai ficar lutando sozinho e isso vai cansar em algum momento. Concorda, Sinara, ou não? Ensinar para o outro que quando você está falando, você não está querendo a razão, não. Você não quer ser visto como uma pessoa que tem a razão. Você só está falando de um incômodo ou de uma forma de perceber aquela realidade. Porque é o que a gente estava falando no outro encontro. Uma mesma realidade é percebida de formas diferentes pelas duas pessoas, porque somos pessoas diferentes. Né? E se não da realidade de forma diferente, Picasso não tinha pintado tantos quadros do mesmo tema. Né? Então, assim, poxa, é uma realidade, uma bagagem. Eu vim para essa relação com uma bagagem histórica, familiar, intergeracional. Me encontro com uma outra pessoa, consigo com ela construir dois. E eu preciso entender que ela também vem com uma outra bagagem, de uma outra história, de uma outra família na qual ela pertenceu. Juntos, nós vamos falando um para o outro o que é importante para cada um de nós. E juntos vamos perceber o fazermos por nós dois. Eu não preciso me anular para ser o que a outra pessoa deseja que eu seja e vice-versa. Mas eu preciso entender o que ela... eu gosto muito da palavra validar, né? Valorar, é dar valor ao que fala. Por mais que aquilo não tenha sentido para você. Para mim não faz nem muito sentido. Isso aí. O que... A conexão falhou um pouco, então eu vou trazendo o que a Sinara está falando. É importante para Vinícius que eu vou fazer isso. Né? Fazer pelo outro, deixar tá você com... comenta aí. Tá. Delay, tá? Chegou só agora. Tanto... Tá aí aqui. Mas tem gente que odeia passar frio, tá sempre coberta de razão. Eu achei fantástico isso. Eu nunca tinha ouvido. Muito interessante. Ok. Quando o outro é resistente, o que a gente pode fazer? Eu quero terminar de ouvir Sinara, então quando ela voltar, eu puxo novamente. Mas quando o outro é cheio de muita razão, o que a gente pode fazer? Ok. Eu vou trazer um caso que eu utilizo no livro. Foi o caso mais emblemático, foi o caso que eu trouxe na live passada. Teve um sujeito que eu atendi um casal, a mulher fazendo pós-graduação, se desenvolvendo, se tornando independente, como eu falei, pós-movimento feminista, tudo mais. E o sujeito extremamente conservador. E eu pergunto para ele, por que é tão difícil para você mudar? Aí ele diz, você já viu algum general querer voltar a ser soldado? Ou seja, ele não quer sair do lugar de poder. A gente pensa, tá, guerra perdida, esse aí não vai mudar. Mas vai mudar por um motivo, ou melhor, por alguns motivos. Toda pessoa muito conservadora, ela atrai para si o poder. Só que ela também fica sozinha. Toda pessoa que tende a ser muito conservadora ou muito autoritária, ela também tende a ser muito agressiva.
ela tende a explodir com muita facilidade. E é aí que vem o desgaste para ela. Porque ela também acaba afastando muitas vezes as pessoas. Porque ela fica presa nos seus ideais. E então ela não consegue escutar muito bem as pessoas. Então isso às vezes atrapalha no trabalho, isso atrapalha com os amigos. Então há um sofrimento, mesmo no lugar do poder. Então é através do sofrimento que a gente pode afetar essas pessoas. Então, se você tem um parceiro que é muito conservador, ou parceira, porque existem mulheres infinitamente Claro. conservadoras e autoritárias, na Bahia, então, nem se fala, que a gente vai precisar, então, desconstruir isso. Então, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que dialogar. E como é que a gente faz isso? Vem cá, como é que você acha que eu me sinto com o que você faz? É levar para essa pessoa a responsabilidade do que ele faz, ou do que ela faz. Se ela se importa comigo. Porque se alguém vira para mim e fala, ah, mas eu sou assim mesmo, não vou mudar, eu sei que ela não está se importando comigo. Então eu tenho que avaliar minha autoestima em saber se eu ainda quero estar numa relação do qual eu sei que eu não sou olhada ou olhado. Então eu preciso, por um outro lado, primeiro dar a oportunidade do outro se reconhecer. Então eu afeto o outro. Então eu questiono. Você já percebeu como você, o que você faz comigo? Você já percebeu o quão ansioso você fica, ou o quão bruto você fica dentro dessa ótica? Então é essa dialética que eu acho muito bonita. Esse passo de ir e vir, você o outro. Você também aguardar o que é que o outro vai trazer para você. Porque é aí que você reconhece o seu valor. É aí que você aprende a reconhecer que você também é uma pessoa que merece ser cuidada. Então, se você está numa relação que você está constantemente não sendo cuidada ou cuidado, você tem que questionar por que você está nessa relação. Por que você merece isso? Se, por favor, vamos lá, quero ouvir você. Tente falar mais pausado para ver se a conexão funciona melhor. Concordo absolutamente com o que você está falando. É o que a gente faz como profissional, né, de atendimento de casal. É poder, cada um, tal coisa comigo, eu me sinto de tal forma. Isso é muito simples, mas quando nós damos as dicas, as pessoas são encantadas. Porque a própria sociedade, nossos melhores amigos, eles nos dão conselhos, fazem os aconselhamentos, todos focados no apontar, no fazer que o outro entenda a culpa dele, no fazer com que ele entenda Isso. o crápula ou, né, a mulher cruel que ela está sendo. E a possibilidade da gente conseguir algo com o outro é muito restrita do que se nós falarmos de nós mesmos. E o outro não precisa concordar, ele só precisa valorar, dar valor, ver que para aquela pessoa tá, vamos testar. Se você falar de tal, a minha resposta vai ser muito mais no sentido do que você deseja de mim. E aí eu tinha uma paciente, é isso que eu ia falar, que ela me dizia que quando o parceiro dela falava firme com ela, falava bravo, ela ficava surda isso. Porque muitas vezes afeta, a sensação é exatamente essa descrita por ela. A gente, às vezes, passado o tempo, a gente fala, poxa, eu devia ter falado isso, eu devia ter agido assim, eu podia ter tocado naquele assunto, depois que já passou. Porque na hora, parece que as pessoas entram num processo de paralisação e ficam surdas, mudas e burras. Porque à medida que um vai conhecendo o outro, sabe exatamente qual ocasião que vai arrancar, onde é que a ferida dói. E se a prática for de apontar e de querer vencer, vai ferir exatamente naquele aspecto que faz com que apareça um sintoma no outro. E no final das contas, para onde
vai essa relação? Tem um ganhador, um sofredor, e a relação foi para onde? Então, as pessoas procuram o consultório e depois saem, tem alta do processo, né? Quando é um processo de reconstrução conjugal, porque elas aprendem como se fosse um beabá de como está a dois. Elas aprendem que elas precisam falar do que elas sentem, do que elas desejam, e fazer com que isso faça sentido para o outro. Um sentido no que se refere ao absoluto do casal, a relação em si. Eu estou indo para tal lugar sem vontade, mas para você é tão importante minha presença lá, que eu descobri que não me fere tanto se eu for. Eu estou indo por você. É claro que às vezes isso vai entrar naquele livro caixa que eu falei no encontro passado do débito, né? Uhum. Você está assumindo que o outro tem um débito com você, poxa. E Sim. isso às vezes é cobrado, né? Isso às vezes é cobrado. Poxa, aquele dia eu também não queria ir e fui. Hoje você não pode ir? Não adianta dizer que isso não vai existir. Mas pode ser feito de uma forma leve. Volta. Né? Essa cobrança, porque a gente às vezes fala. Oi, tá voltando agora. A voz tá vindo, a imagem tá. Volta a quando você traz. Caiu. Ok. Tem enquanto a Sinara vai voltando, tem umas falas aqui, a Ana Paula trouxe. Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Sim, a live vai ficar salva por 24 horas e depois ela vai para o YouTube. Algumas pessoas estão perguntando. Ela vai para o YouTube Vinícius Farani, psicólogo. Tá? Então, Ana Paula traz. Muitas vezes você está sofrendo narcisismo e por estar cega de amor que tem pelo outro, não se percebe adoecendo, onde vem surgindo atitudes que não são suas. Tá? Isso é importantíssimo. Essa questão, o amor, ele sempre traz essa cegueira natural, né? Essa questão porque é uma experiência sempre muito projetiva. Por que a gente ama? Quando a gente projeta no outro a expectativa de que o outro vai curar a nossa vida, né? De que o outro é a grande salvação. E a gente coloca o outro no pedestal que aos poucos vai caindo e a gente vai vendo a humanidade. O mito de Eros e Psique é belíssimo neste momento. Eu vou ter que cortar um pedaço de pedaço de pedaço. No momento que Psique vai olhar pela primeira vez no olho, na face de Eros, que é um deus, e que ela se relaciona, mas ela não pode enxergar ele, olha a coisa bonita, ela não pode ver quem verdadeiramente ele é, ela vai com um candeeiro e com uma faca. Ou seja, a gente vai com a luz da consciência, mas a gente vai temeroso. No momento que Eros olha para a Psique e vê, você olhou para mim, ele foge. Olha que coisa simbólica, tão importante. Às vezes, quando a gente vê como o outro verdadeiramente é, às vezes o outro foge, o outro se afasta. Porque aquela pessoa tão idealizada, aquela pessoa tão maravilhosa, que não é tão perfeita assim, que não é tão maravilhosa assim, e aí começam a vir as cobranças, que é o que o Sinara está trazendo isso brilhantemente. A gente começa a dizer, mas você disse que você era perfeito, mas isso é a sua projeção. Passado esse momento, a gente vai ter que entender as limitações humanas. Você vai ter que entender que o outro não é tudo aquilo que você gostaria. E aí vale a pena entrar nesse processo dialético, que é longo, não é simples, é um processo constante e necessário, do qual aí você vai ter que dialogar com essa pessoa. E aí você vai ter que descobrir quem verdadeiramente é essa pessoa, né? Como é que ela reage na sua vida, como é que ela investe em você e o quanto você quer investir nessa pessoa. E aí você vai progressivamente conhecendo essa pessoa. Mas para isso você vai ter que se desnudar. Sinara, volta aí. Eu gostaria de ouvir a conclusão lá do casal que você estava atendendo. Sim, não, e aí ela falava isso, né? Que ela foi aos poucos mostrando para ele que nessa convivência ela estava ficando, se desconhecendo. E que se ela continuasse se desconhecendo muito mais ainda do que ela já estava, ela ia precisar sair para se encontrar de novo com ela. Uhum. E aí tem uma participação aí, que eu estava lendo aqui agora, que diz assim, mas quando eu converso com o outro diz assim, eu não estou fazendo nada demais. Como é que eu mostro para o outro que ele está fazendo alguma coisa demais? Ou ela, né?
Você não vai conseguir. O que você vai conseguir é falar do que essa relação está trazendo para você, de como você está, de como você se encontra. Se você perceber que o outro não se preocupa com o que está acontecendo com você, você precisa se responsabilizar pela sua vida. Né? Você falou aí, estava lendo uma passagem de alguém chamando de narcisismo, mas na verdade eu acho que o termo aí está até... Não é esse o termo é autoestima baixa mesmo. Né? Isso. O termo existe, mas não se aplica ao exemplo que ela estava dando. Então, assim, você vai tentar a dois que dê certo. Que a relação dê certo. Você faz sua parte, o outro faz a parte dele. Ao sentir que um afeta muito o outro, você vai mudar algumas coisas, mudar. Se chega num momento de exaustão, em que você está sendo até repetitiva, o outro já não aguenta mais ouvir as mesmas coisas e você já não aguenta mais falar de você e do sentimento que você se encontra, tem uma hora que você tem que tomar, né? E a decisão, muitas vezes, é pelo término. Sim, sim. E como é que a gente... Pronto, quando você... Pronto, caiu. Então é justamente isso, né? Tanto que se vocês observam, qual é o título do livro que eu lancei, né? Liberdade a dois. Nós somos livres até para escolher estar juntos. Mas eu também sou livre para escolher não estar mais junto. Né? Então, Val trouxe aqui, né? Às vezes a resolução dos problemas na relação é muito simples. Aceitar que o outro possui defeitos e acabar com as projeções. Nossa, isso teoricamente é tão bonito, mas tão quase impossível na vida cotidiana. Entender isso, aceitar o lado sombrio do outro, não é fácil. O que quer dizer aceitar o lado sombrio do outro? É aceitar, por um lado, o jeito do outro ser. Então é aí que a gente entra. Eu tenho que entender o funcionamento do outro, mas eu não tenho que aceitar tudo do outro, que é justamente o que Sinara está trazendo. Como é que eu lido com isso? É quando eu consigo trazer para essa relação o quanto o outro me afeta. Sim. É aí que a gente vai lidar com essa questão da responsabilização a dois. A questão de que eu sou livre é como eu sou professor do curso de Direito, e um professor uma vez falou, nós somos democráticos, mas eu não sou livre para matar alguém. Sim. Olha só que bonito. Ou seja, nós somos livres dentro de uma democracia, mas existe ética no processo. Existe responsabilização nesse processo. E uma das responsabilizações é justamente observar o que eu causo no outro. Então eu tenho que observar. Às vezes eu posso estar cheio de verdades, mas eu observo que eu não estou fazendo bem ao outro. E aí eu vou ter que questionar as minhas verdades. Da mesma forma, como o outro, às vezes também vai ter que repensar o que ele está causando em mim. Vale a pena a gente ficar preso nas verdades ou vale a pena essa relação? O quanto um está cuidando do outro. Ser democrático, mais do que a autossatisfação, é também uma responsabilização para com o outro. Eu tenho uma responsabilidade para com o outro. Eu não posso pensar apenas no meu próprio prazer. Porque se começamos essa live quando ambos sentem prazer nessa relação, então eu também sou responsável para ter que entender o outro. É um dispositivo ético que eu preciso ter para me esforçar para tentar compreender o mundo sobre a ótica do outro. Porque às vezes não é nem aquilo que eu gostaria de fazer, mas talvez seja interessante eu fazer para aquela pessoa. Às vezes é interessante eu me esforçar para ele ou para ela, porque é aí que a gente vai aprendendo. Então a dialética é um movimento... eu não gosto muito da ideia de equilíbrio. O casal tem que encontrar o equilíbrio. Equilíbrio para mim é uma coisa muito maçante. Inclusive, parece que a live vai acabar. Se acabar, eu vou abrir outra, porque o papo tá legal. E a gente vai continuar por mais algum tempo, ok? Então, quem tiver interesse aí, é só seguir a próxima live. Então, veja só. Dialética não é um movimento de equilíbrio chato, monótono, de que a gente agora encontrou o patamar perfeito. Porque isso vai oscilar. Porque o casal tá numa relação, de repente, entre o filho muda tudo. Entre uma pandemia muda tudo. Então, equilíbrio é equalizar.
é um movimento dinâmico. Vamos lá, se aproveita que você entrou aí. Não, e quando o marido está em cima do muro, o que fazer? Poxa, quando qualquer um das partes está em cima do muro, é o momento de dialogar e ver para onde vocês vão. Vocês vão saltar os dois do muro, vão pular os dois, vão pular juntos, de mãos separadas, como é? Não dá para esperar o tempo do outro, não é? Até quando isso não é comunicado, você sente que o outro está em cima do muro, poxa, onde é que está a comunicação aí do casal, não é? Isso tem que ser revisto. E aí outra participação é que a gente vai sair da relação porque tem alguns aspectos ruins e entrar em outro que terão outros aspectos. Gente, mas assim, não existe ninguém perfeito. Às vezes você se adapta mais ao defeito de uma outra pessoa do que ao defeito dessa pessoa, né? É Brilhante. isso que realmente acontece. O que não pode é vocês saírem da relação com o mesmo vício de esperar que o outro faça por você. Às vezes você tem uma ausência de você mesmo. Tem que entrar nas relações sabendo que tem uma parte que é sua responsabilidade, a parte que é a responsabilidade do outro, que vocês vão construir algo juntos, buscando o prazer de ambos. Eu não consigo ser feliz. Para mim é incompleto isso. Né? E eu sempre trabalho em torno disso, relação, mas eu também estou conseguindo promover essa realização no outro. Isso, perfeito. E aí a gente entra, eu gosto muito do existencialismo, né? Eu sou junguiano, então minha abordagem ela tem uma base existencialista muito forte. E o existencialismo ele vai trazer muito essa questão dessa realização de si. Quando é que essa relação ela merece ser colocada para a frente? Quando ela me satisfaz. Agora perceba que satisfação, quando eu trago nesse sentido existencialista, não é um conceito de uma satisfação por um orgasmo momentâneo que vai durar alguns poucos minutos. Eu estou falando de uma realização porque é uma escolha. Porque eu escolhi estar aqui. E se eu escolhi estar aqui, eu quero estar pleno nisso aqui. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é o fato de que às vezes eu não sei escolher. Então, se eu não sei escolher, eu não sei se o outro me satisfaz. Porque eu não sei o que é que eu realmente quero. Então, eu preciso saber o que é que eu quero para eu poder informar o outro, para eu poder saber o que o outro me dá. Porque enquanto eu não satisfizer, eu vou ficar oscilando. Aí o outro me deu alguma coisa, aí eu acho até legal, mas eu não sei se era aquilo que eu queria. Aí o outro me dá outra coisa, aí eu também fico, mas não sei. Porque o problema nem sempre é o outro. Às vezes o problema é o ter consciência de si. O que é que verdadeiramente você quer? Quais são os seus gostos? Qual é o tipo de relação que você merece ter hoje? Então, aí a gente vai passar por um processo de internalização. Sinara, voltou? Consegue pegar o gancho ou quer que eu continue? E foi. Né? Mas assim, eu tô... Pronto, volta. Fala. Aí, caiu. Tá. Tem uma frase aqui da Helena, mas foi a que a Sinara estava lendo, então eu vou deixar para ela. Perceba, olha só que interessante, no que acabou de acontecer aqui. Eu ouvi um trecho do que Sinara falou, que ela estava lendo o texto de alguém. E aí eu respeitei o momento dela ao dizer, não, isso é dela. É aí que a gente entra nessa questão da lógica do respeito, que isso precisa ter na relação. É saber, não, ok, isso é do outro, isso é meu. É aí que a gente vai diferenciando para saber o que é que cada um quer. Vamos lá, se você voltou aí? Voltei. Eu vi uma participação aí que eu estava comentando, né? E aí logo depois tem uma que diz assim, meu marido já não quer mais a relação, mas não consegue ir embora. É a mesma coisa que você estava falando aí. Você está dando responsabilidade ao outro sobre uma relação que é constituída de vocês dois. Então, assim, isso aí. Em algum momento vocês têm que acabar, já que já não existe mais a possibilidade de ficarem juntos, qual é o momento
de um dos dois partirem, já que a decisão foi essa, né? Porque às vezes alguns casais ainda ficam um tempo convivendo sobre o mesmo lar, quando a coisa é feita, né, de uma forma com diálogo, tem condições de ficar um período até que cada um consiga se organizar. Mas pelo que ela está falando aí, ela está esperando o momento que ele vai decidir ir. Isso. Tá esperando, tá projetando bem dela, né? Então, enquanto Sinara volta, eu vou continuando. É o fato de que nós temos que saber. Enquanto eu ficar esperando pelo outro, veja só, eu estou depositando o poder da minha vida, eu estou depositando inteiramente na mão do outro, e veja que coisa arriscada, veja que coisa perigosa, porque eu não sei o que é que o outro vai fazer da minha vida. Eu lembro de um curso que eu fiz com os indianos, e eles diziam, não seja uma bola no pé dos outros. Ah, um te joga para o lado, você vai, o outro te joga para o outro, você vai. Não, você tem que segurar a sua própria bola. Você tem que saber, você tem que ter o controle. Você tem que saber o que é que você está fazendo da sua própria existência. Para que, por exemplo, a questão da traição, eu acho que seria até uma live que a gente poderia falar. As pessoas dizem, ah, mas é porque eu fui enganada. Não, você fez o que te coube fazer. Você entrou nessa relação sabendo de todos os riscos dessa relação. Se o outro fez o que fez, o problema é do outro, não é seu. Não se responsabilize pelas mazelas do outro. Olha que coisa bonita. Olha que coisa Exatamente. interessante. Não se Até porque responsabilize pelas mazelas do outro. Vamos lá. Opa. Ei, quase. Quando ela voltar, eu quero ouvir a continuidade do até porque. Então, deixa eu só ver se ela volta a tempo aqui. Vamos ver como é que volta a conexão. E tá aqui aguardando. Pronto, vamos lá. Vê se você continua agora. Até porque. isso, eu estava falando assim, se houve traição, é a parte que sentiu houve essa traição ou não, né? Não é você que vai dizer, ah, eu traí fulano. Às vezes o outro não se sentiu. Aham, Que isso. traição é essa que traição é essa que você está trazendo? A traição, a infidelidade com uma outra pessoa? Porque existem várias formas de traição. Trair a relação, às vezes, vem antes de qualquer momento físico com uma outra pessoa. Está se sentindo traído, igual de seu marido toda semana, que está ocupando um espaço absurdo. Você pode se sentir traída pelo celular, né? Que Ou sua porque parceira. a esposa foi fazer pós-graduação e ela começou a se desenvolver, e aí está traindo aquele Isso, relacionamento padronizado, pré-estabelecido, na verdade. isso, né? De confiança, quebra de confiança, houve quebra no planejamento. Talvez houve quebra de contrato. Houve quebra. Ok, caiu. Então houve quebra de contrato. O que é a traição? Quebra de contrato. Mas que contrato? Contrato subjetivo. Né? Nós decidimos ter um relacionamento e eu aceito você como uma pessoa conservadora e eu te aceito. Mas em um momento isso me cansa. Isso não me satisfaz mais plenamente. E aí eu acabo procurando em um outro lugar essa completude, porque o tempo todo a gente vai procurar a completude. E é óbvio que a outra pessoa não vai dar conta de tudo. A gente esperar de que o nosso parceiro ou parceira vai dar conta de todos os nossos desejos e vontades ao longo de toda a nossa existência é muita projeção. Então a gente às vezes precisa projetar isso em outro lugar. Né? Ah, minha relação está muito boa, mas ok, agora eu quero fazer uma pós-graduação, mas para o outro isso às vezes é visto como uma traição. E aí a gente precisa entender. Traição, ó, a live vai fechar, né? Estamos encerrando, falta 30 segundos. O Instagram tem me deixado em maus lençóis, porque ele tem desligado antes do tempo. Então eu vou encerrar e vou continuar essa live. Vou abrir uma nova, ok? Aguardo vocês lá. Como é que eu encerro isso aqui? Encerrar.